Bom dia, galerinha. Espero que todos vocês estejam bem e a gente vai dar início aqui. Não é bem uma aula, é uma correção, na verdade, né? Vocês vão ter que estar, nesse dia, vocês vão estar resolvendo ainda os exercícios. E a gente vai começar aqui, ó, a correção desde o início até próximo da atividade que a gente tá. Então vai ser uma correção rápida. Se você não entender, você volta o vídeo quantas vezes você quiser, porque a gente tá no YouTube, né? Então pode voltar quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Página 76, generalizações. Generalizações a variável. Então exercício de aplicação. O uso da vírgula no estudo da língua portuguesa é fundamental. Veja como exemplo duas cenas. Professor, posso ir ao banheiro? Aí ele, não espere. Na outra, professor, posso ir ao banheiro? Não, espere. A inserção de apenas uma vírgula muda o significado da expressão. No primeiro caso, o professor diz para o aluno que não é necessário esperar para ir ao banheiro. Na segunda, a ideia é contrária, ou seja, ele diz que não pode, pedindo para esperar. No estudo da álgebra, uma vírgula também pode mudar a interpretação que se tem da escrita de uma expressão. Veja o exemplo. O dobro de um número natural mais 1. Então a gente tem essa expressão aí. 2 vezes, aí abre parênteses, n mais 1. O que significa que eu tenho que somar o que está aqui dentro para depois multiplicar com o que está fora. Porém, se eu fizer sem esses parênteses, ó, o dobro de um número natural mais 1, eu vou multiplicar por n e depois somar com 1, que estaria errado. De acordo com essa ideia, traduza as seguintes frases para a escrita algébrica, nas quais um número natural será representado pela letra n. De acordo com essa ideia, traduza as seguintes frases para a escrita algébrica, nas quais um número natural será representado pela letra n. Então, o dobro de um número natural mais 4. O dobro de um número natural, então esse aqui, ó, vezes esse número, mais 4. Vai fazer primeiro esse, depois mais 4. A metade de um número natural mais o triplo desse número. Metade de um número natural. N é um número que tu não sabe, a metade dele é 2. Mais o triplo dele mesmo, o triplo de n. O quadrado de um número natural menos 8. N, que é um número que tu não sabe, ao quadrado menos 8. O cubo do dobro de um número natural. O dobro aqui do número natural, ó, 2 elevado ao número natural, vezes o 3 elevado ao cubo. O triplo do quadrado de um número natural. O triplo vezes o número natural ao quadrado. Os múltiplos de um número inteiro, de maneira geral, podem ser generalizados, considerando a letra x como a representação de um número inteiro. Escreva a expressão que indique um múltiplo inteiro do número 7. Então, tu não sabe qual é esse número, então tu só coloca a letra. 7 vezes esse número, entendeu? O múltiplo inteiro do número 3, então tu não sabe, tu sabe que é o número 3, e o múltiplo dele tu não sabe qual é, pode ser qualquer número. Então coloca x aí, 3 vezes x. Converse com colegas e o professor a respeito de generalizar a escrita de números natural par e de um número natural ímpar, considerando, portanto, um número natural n qualquer. Um número natural par, então, ó, vai ser sempre, para tu achar um número natural par, tu sempre vai ter que multiplicar por 2. Entendeu? Porque, ó, se tu colocar o 1, que é um ímpar, vai dar 2. Se tu colocar o 2, vai dar 4. Se tu colocar o 3, vai dar 6. Se tu colocar o 4, vai dar 8. Então, sempre que qualquer número que tu colocar aqui, ó, multiplicado por 2, vai dar números pares. Entendeu? Essa é uma situação. Um número natural ímpar é isso aqui, ó, os pares mais 1. Porque se tu colocar aqui no lugar do n o 1, impar, né? Se tu colocar aqui, ó, multiplicado, 1 vezes 2 vai dar 2, mais 1, 3. Tu
colocar o 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Sempre vai dar um númerozinho. Então façam esse aí. O número n é um número inteiro negativo. Qual dos números é o maior? Então vamos lá. O número n é um inteiro negativo aqui, ó. Então só pode ser esse aqui, porque ó, todos que tu colocar aqui, se tu colocar no lugar do n um inteiro negativo, vamos colocar o 1. 3 menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E aqui, ó, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Se eu colocar aqui, ó, n, aqui 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então, esse aqui continua sendo maior, aqui dá 3. Aqui vai ser 9. 9 vezes 1, 9 menos 3 vai dar 6. Continua sendo esse. E aqui também, então, letra A. 5. Quando Paulo começou a aprender expressões algébricas, a eu não vou conseguir falar essa palavra. Generalização, ele propôs a seguinte brincadeira para seu irmão mais novo, que ainda estava começando o aprendizado sobre multiplicação. Pense em um número diferente de 0, multiplique por 4, agora divida pelo número que você pensou, e o resultado a qual você achou é o número 4. Poxa, é verdade, como você adivinhou. Com base nesse diálogo, responda as questões. Por que Paulo pediu que seu irmão pensasse em um número diferente de 0? A resposta teria que ser assim, ó. Ele pediu porque em dado momento do cálculo ele deverá dividir o resultado pelo próprio número pensado. E não existe divisão por 0. Então tem que ser qualquer número diferente de 0. Usando o x para representar um número pensado, escreva uma expressão que traduza o problema proposto por Paulo e mostre o resultado sempre. Então, ó, tá aqui, ó. Pense em um número diferente de 0, então a gente colocou o x. Para multiplicar por 4, agora divida por o número que eu pensei. Então, estou dividindo pelo número que eu pensei, ó. E o resultado é igual a 4. Quando eu corto aqui, ó, vou cortar aqui, vai sobrar x, né? E vai dar essa expressão. Por meio de expressões algébricas, escreva a sequência formada por 3 números consecutivos. Então aqui, não sei como é que vocês colocaram aí, mas eu vou considerar, se for parecido com esse, ó, n mais 1, n mais 2, n mais 3, vai estar certo. Então, pessoal, nota que é rápida a explicação. Isso aqui, se duvidar, dá uns 40 minutos de vídeo. Vocês vão ver. Não pode ser muito detalhado, senão vai demorar demais. E aí vocês ficam voltando o vídeo. Complete a tabela seguinte de acordo com as informações pedidas. Pense em um número, é o x. Adicione 4x mais 4. Multiplique a soma por 6. Então, tem que colocar entre parênteses, somar esses dois e multiplicar por 6. Pense em um número a. Multiplique por 7, adicione 4 ao produto. Então, é só somar com 4. Pense em um número n, divida por 2, n dividido por 2, subtrai o 3 do resultado. Então, isso aqui subtraído de 3. Pense em um número, pensou o y, né? Subtrai de 5, y menos 5, multiplique a diferença por 3. Então, tu vai fazer a diferença de 5 menos y, multiplicar por 3. Pense em um número, some com seu triplo, somou com o triplo desse mesmo número aqui, ó, 3 multiplique a soma por 5. Então, isso aqui tudo multiplicado por 5. Pense em um número, eleve a terceira potência, b ao cubo, e adicione 2 ao resultado. Então, mais 2. Pense em um número, adicione 1, n mais 1, eleve a soma ao quadrado. Então, entre parênteses, ao quadrado. Invente uma brincadeira de adivinhação. Deixa eu ver aqui. Invente uma brincadeira de adivinhação. Você deve criar a sequência de cálculos
que possui. Então essa daqui é a tua adivinhação que tu vai colocar aí. 9. A figura representa parte de uma régua grudada de meio em meio centímetro, graduada de meio em meio centímetro, onde estão marcados alguns pontos. Qual deles melhor representa o número 2x mais 1? Então vamos lá. Porque eu não sei que número é, né? Então não pode. Tem que ter o 2, né? Logicamente. Então aqui, ó. Não sei que número é. Cadê? Aqui, ó. O 2. X, que eu não sei qual é. Mais 1 aqui, ó. Se é de 1 em 1. Então letra C. Que é aqui no T, ó. A fórmula a seguir possibilita calcular a área de um trapézio com base nas medidas B maiúsculo e B minúsculo, além da altura da medida H. Então, ó, base maior vezes base menor vezes 2 vezes H dividido por 2. Pense em um conjunto de possíveis valores para as medidas das bases e da altura para que a área seja 20 metros quadrados. Depois, em aula, verifique com os demais colegas se eles encontraram outras possibilidades. Então vai lá, tudo tem que dar 20, né? Então aí, ó, ele colocou pro Bzinho 7, Bzão 7, Bzinho 3 e altura 4. Fazendo essa multiplicação ele vai achar 20 metros. Não sei como é que tu fez, mas vou considerar também. Deduzindo fórmulas. Um exercício de aplicação. Deixa eu só passar aqui. Em uma fábrica, um funcionário possui chapas de metal com a forma retangular. As medidas de comprimento A, a largura B, variáveis. Deve-se sempre recortar um triângulo retângulo traçando uma linha que passa por um de seus vértices, definindo catetos de medida B e X, como mostra a figura. Então tá aqui. Ele pegou e passou aqui, ó, um triângulo, sendo B e X. Escreva uma fórmula que indique a área A do quadrilátero obtido ao retirar o triângulo. Então, ó, A vezes B, menos, aqui tá aqui, A vezes B, esse triângulo, menos B vezes X dividido para 2, que tu dividiu isso aqui, ó, em duas partes. Essa é mais difícil, pessoal, então vou considerar. Então escrevam essa aqui, ó. Então vamos lá, ó. Considerando o gráfico, complete o quadro ao lado e depois escreva a fórmula em que indique o valor de y em função do valor de x correspondente. Então aqui está o gráfico. E a gente vai fazer aqui, ó. Pode anotar aqui, ó, que x e y, onde for x, aonde a linha colocar aqui, ó, no 3 vai dar 1, no 6 vai dar 2, no 9 vai dar 3 e no 12 vai dar 4. Então, se tu for analisar aqui, ó, 3 deu 1, o 2 deu 6, o 9 deu 3, o 12 deu 4. Parece que eu estou dividindo isso aqui tudo por 3, não é? Então, a fórmula que a gente pode chegar é essa. Y, para ter y, eu preciso pegar a variável x e dividir por 3, que eu acho. Qualquer número que eu colocar aqui, ó, vai dar o resultado aqui, ó. Colocar 3 vai dar 1, se eu colocar 6 vai dar 2, se eu colocar 9 vai dar 3, se eu colocar 12 vai dar 4. Vamos lá. O preço do transporte varia de lugar para lugar. Na cidade A, o preço do táxi é cobrado
da seguinte forma: há um valor fixo de R$ 5 e a cada quilômetro cobrado aumenta R$ 10. Isso então vai ser minha variável. Quando o táxi está parado, não é cobrado. A fórmula que relaciona o preço Y em reais a ser pago após o táxi percorrer uma distância X em quilômetros é dada pelo seguinte. Então vamos lá. 5 é meu fixo. Então onde tiver 5 aqui na fórmula, ó, tu vai. Então é 5. X é o preço cobrado a cada 1 quilômetro rodado, né? Cada 1,10 aqui, ó. 1,10 é o preço cobrado. 1,10 aqui, ó. Não pode ser nenhuma dessa, ó. Vezes o quilômetro rodado, que eu ainda não sei. Então, letra E. É mais uma lógica. Aqui não pode ser essa. Y é igual a R$ 5. Não pode. Aqui também não. Tu vai por eliminação. Em uma promoção, uma empresa de telefonia ofereceu aos possíveis clientes um plano mensal em que se paga um valor fixo de R$ 2,90, com direito a 100 minutos de ligação para qualquer telefone fixo ou celular. Após 10 minutos de ligação, cobra-se a tarifa de R$ 19 após 10 minutos. Por minuto excedente. De acordo com essas informações, faça o que se pede. Sendo X a quantidade total de minutos utilizados, escreva uma forma simplificada de que o total P a ser pago, quanto é que eu vou pagar, por um tempo superior a 100 minutos de ligação durante um mês. Então, ó, eu tenho o fixo, tem que colocar esse 29, é fixo, com direito a 100 minutos, né? Então aqui, ó, 29, aí vai colocar mais 19 vezes x menos 100, que é o total de minutos que eu vou ficar pagando. E assim você terá como resultado 10,90, 9,19. Esse, pessoal, é muito mais complicado. Eu precisava estar realmente com vocês em sala para a gente poder resolver essas incógnitas aí, que elas são muito complicadas. Mas vamos lá. Faça uso da fórmula obtida, essa aqui, ó, do item anterior, e determine qual será o seu valor pago por um tempo total de 150 minutos de ligação no mês. Então aqui, ó, tu vai tirar, botar o 150, ele já deu o valor que era, não precisa desse 10,90, que é o que tu achou aqui, né? 10,90 aqui, ó, mais 19, é esse aqui, quer dizer, vezes 150, 39,40. Então façam aí, ó, podem copiar e deixem bem certinho aí pra mim. Quando a gente voltar às aulas mesmo, vou dar um reforço nisso aí que a gente precisa muito. Em um estacionamento, o valor cobrado obedece à seguinte regra: 1 hora R$ 5, 2 horas R$ 3,50, horas excedentes R$ 2 por hora. Então acima de 2 horas vai cobrar R$ 2,50, né? Considerando apenas as horas inteiras e chamando de H o número de horas em que o carro fica ali estacionado, faça o que se pede. Determine uma fórmula simplificada que indique o total a pagar por hora P por horas de um carro estacionado, considerando um período superior a 2 horas. Então tá, 1 hora ele vai ficar, né? Então ele já vai pagar isso aqui. Se ele ficar 2 horas, então ele já aumentou, mais 3,50. Se ele passar de 2 horas, tu acrescenta aqui, ó, 2 vezes, aí, H menos 2, menos essas horas. O tanto de hora que ele vai ficar aqui, ó, tu vai colocando aqui, ó. Feito isso, a gente soma aqui 8,50 mais 2 vezes H. Pega esses dois aqui, ó, subtrai, dá 4,50, 2 vezes H menos 4. Essa é a fórmula. Então a gente vai usar essa fórmula anterior aqui. Usando a fórmula obtida no item anterior, determine quanto deverá ser pago
por 7 horas em que o veículo está estacionado. Então, ó, no lugar de horas eu coloco 7 horas. 7 horas, 2 vezes 7, 14, mais 45, 18 e 50. Beleza? Tiago trabalha em uma loja que vende exclusivamente camisetas. Ficou combinado que ele receberia o salário fixo mensal de R$ 1.350. Além disso, ele receberá uma quantia fixa de R$ 1,80 por camiseta que ele vender no mês. Então essa é a incógnita. É 1,80 vezes X, que é o número de camisetas que eu não sei qual é que eu vou vender, né? Sobre essas informações, responda o que se pede. Escreva uma fórmula em que indique o salário S de Tiago em função do número X de camiseta. Então, ó, vai ser o salário que ele recebe mais 1,80 por cada camiseta que ele vender, vezes X, que é a camiseta que ele não sabe ainda quanto é que ele vender. Ele sabe que ele tem esse salário fixo e que ele vai ganhar 1,80. Se ele não vender nada, nem esse 1,80 ele ganha. Então vamos lá. Calcule quanto ele deve receber caso tenha vendido no mês total 126 camisetas. Então só vai colocar aqui, ó, no lugar de X, 126 multiplica por 1,80, R$ 226,80 e soma com o salário dele R$ 1.576,80. No exercício proposto, vamos lá, um representante comercial vende determinado produto em caixas de apenas um tipo. Para um de seus clientes, ele informou que o preço de cada caixa é R$ 48 e que é preciso pagar pelo frete no valor de R$ 250, independentemente da quantidade de caixas pedidas. Então o frete é fixo aí, né? Para facilitar seus relatórios, o representante realizou uma fórmula para fornecer o valor a ser pago pelo cliente. Sabendo a quantidade de caixas pedidas, se ele indicou por P o preço de ser pago pelo cliente e por N a quantidade de caixas contadas, uma fórmula possível que fornece corretamente aquilo que o representante precisa é. Então, ó, o frete dele é grátis, ou grátis já, é 250, independente do número de caixa. R$ 48 por caixa. Então eu só preciso multiplicar pelo tanto de caixa que eu tenho aqui, ó. Entendeu? As caixas eu vou multiplicar e somar com o meu frete. Então é a letra C. Os outros não vão dar certo de jeito nenhum. Vamos lá. Uma caixa de leite com formato de bloco retangular tem em sua base um quadrado de lado X e aresta lateral, medindo Y, como mostra a figura. Então tá aqui, X, 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 X e aqui Y. Então aqui aberto, a planificação dessa caixa pode ser representada por, ó, X, 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 só tem Y aqui dos lados, né? Aqui, aqui e aqui. Como a caixa é pintada somente por fora, é necessário saber a área total da superfície externa, pois assim conseguimos estimar melhor a quantidade de tinta gasta para pintar essa superfície. A área total da superfície externa da caixa pode ser expressa por... Então vamos lá. Tenho que saber a área total disso aqui, né? Então vai ser, ó, aqui, então para me achar eu vou ter que tirar essa área aqui, ó, essa área desse quadradinho aqui, ó. Aqui é x, aqui é x, então vai dar x ao quadrado, né? X ao quadrado aqui. Porém aqui também eu tenho x ao quadrado, ó. Então eu vou ter 2x ao quadrado. Mas, aí agora eu vou tirar essa área aqui, ó. Então eu vou ter mais, vai ser 4x vezes y. 4, ó, 1, 2, 3, 4 dessa parte aqui, ó, vezes esses dois y aqui, ó. Eu vou ter 4, é a área, né, total, então vai ser esse vezes esse, x vezes y. 4x vezes y. 4x vezes y. Letra B, na página 82.
Um reservatório tem 2.000 litros de água e recebe 150 litros de água a cada minuto. Então, a cada minuto ele vai receber 150 litros de água. Então, a gente já sabe que essa é a nossa incógnita. Sem que seja retirado qualquer quantidade, escreva uma fórmula que indique o volume de água nesse caso. Então, esse reservatório tem 2.000. Ele recebe 150 a cada minuto. Então, se eu falar para ti, em 20 minutos, então tu coloca aqui no lugar do x 20. Então, essa é a fórmula. Propriedades regulares, grandezas e medidas. Há regularidades que podem ser observadas na construção de sequências numéricas, como já comentados no capítulo 2. Essas sequências podem ser generalizadas, como já destacamos no início deste capítulo. Sobre essa ideia, faça o que se pede. Escreva os 4 primeiros termos de cada sequência, seguindo a lei de formação dada. A sequência começa em 3 e a cada termo é o dobro do termo anterior. Então começa em 3, então já começa em 3. Já está falando aqui, começa em 3. E cada termo é o dobro do anterior mais 1. O dobro de 3 é 6, com mais 1, 7. O dobro de 7, 14, com mais 1, 15. O dobro de 15 é 30, com mais 1, 31. Beleza? Sequência que começa em 2, começa em 2, e a cada termo é o quadrado do termo anterior mais 2 unidades. O quadrado de 2, 4, mais 2, 6. O quadrado de 6 vai para quanto? Vai para 36, né? Mais 2, 38. E assim sucessivamente. O quadrado de 38, deixa eu ver, vai ser 1444. Com mais 2, 1446. Escreva os 5 primeiros termos da sequência do cubo dos números naturais não nulos. Depois responda o que se pede. Então vamos lá. Os 5 primeiros termos da sequência do cubo naturais não nulos, depois responda o que se pede. Então vai ser o 1, o 8, o 27, o 64 e o 125. Aí você está se perguntando, professor, por quê? Porque 1 vezes 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo 8, 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64, 5 ao cubo 125. Chamando de n o número que indica a posição de cada termo na sequência anterior, escreva uma expressão com a variável n que generalize a escrita de um termo qualquer nessa sequência, também chamado de enésimo termo. Então isso aqui está ao cubo, só tu botar n ao cubo. Qualquer número que tu colocar aqui ao cubo vai dar. Então vamos lá, complete os esquemas seguintes que indicam o cálculo dos primeiros termos de uma sequência. Depois escreva os 5 primeiros termos da sequência. Siga o modelo. Então vamos lá, n 3 vezes n mais 5 para n igual a 1. Então, aonde ele estiver pedindo n, o n aqui, o número tu coloca. Para n igual a 2. Então aqui, 2 vezes 3, 6, com mais 5, 11. N igual a 3, substituindo 3 aqui, 14. Para n igual a 4, substitui no lugar de n, coloca 4, 17. Para n igual a 5, substitui no lugar de n, coloca 5. E assim sucessivamente. Então aqui, a gente acha os outros. Entendeu? De 8, 11, 14. Observe a sequência das figuras e depois faça o que se pede. Então vamos lá. A primeira figura deu 2, 4 e esse aqui, 9 e esse aqui. Complete o quadro com as informações pedidas. Na figura 1, número de quadradinho 2. Na figura 2, 5. Na figura 3, 10. Na figura 4, 10.
que eu já posso notar? Eu posso notar que esse aqui é mais um, né? Tipo, se eu for fazer uma equação, esse quadradinho sempre vem como mais um. Então vamos lá. Siga o esquema que mostra a obtenção do total de quadradinhos com base no número de figuras e generalize para a letra N estimada. A figura é o número 1, então temos um total de quadradinhos. Cor azul, 1 ao quadrado, que dá 1. Cor laranja, mais 1, igual a 2. Viu? Sempre vai dar mais 1. A figura 2, temos um total, então cor azul vai ser um total de 2 elevado ao quadrado mais 1. 3 elevado ao quadrado mais 1, igual a 10. Logo na figura temos o número total de quadradinhos dado por n ao quadrado mais 1. Então vamos lá. Um cientista, lembre-se que vocês podem estar voltando, que essa é mais difícil mesmo. Um cientista está pesquisando um material de posse de um cubo formado exclusivamente desse material, sendo ele sólido. Verificou uma balança que sua massa é de 2.474 gramas e o volume desse cubo é de 3,80 metros cúbicos. Qual é então a densidade desse material? Então tu vai pegar, a gente estudou isso aqui, ó, gramas por centímetros cúbicos, vai botar 247 e dividir por esse, e o que der a divisão, gramas por centímetro cúbico, 6,5. De acordo com a fórmula indicada no texto teórico sobre o cálculo de velocidade média, faça o que se pede. Reescreva essa fórmula de tal maneira que a variável t, tempo, seja dada em função da velocidade v. Então, a gente vai ter essa aqui, ó. V é igual a d vezes tempo. Então, está aqui, ó, o t, ele não está dividindo. Se ele vier para cá, ele vai vir multiplicando, aqui, ó, multiplicando. E o v não está multiplicando, se ele for para lá, vai dividindo t, e eu criei essa aqui, ó. Beleza? Calcule o tempo em segundos que uma peça demora para percorrer uma esteira com comprimento de 85 metros, com velocidade média de 17 metros por segundo. Então, tu vai pegar essa fórmula aqui, ó, 85 dividido para 17, 5 segundos. Vamos lá. Considere que os membros de uma família que moram junto utilizem um chuveiro elétrico por um tempo de 0,5 horas por dia, durante 30 dias, em um mês. A potência desse chuveiro é de 8.000 watts. Com base nessas informações, responda o que se pede. Calcule o consumo mensal de kilowatts desse aparelho. Então, com a fórmula lá que a gente te deu na questão, tu vai conseguir, ó. Então, tu vai pegar esse 805 vezes 0,5 vezes 30, multiplicar tudo e dividir por 100, que vai dar 127,5. Beleza? Supondo um consumo de 80 centavos kWh, qual deve ser o consumo mensal de energia usada nesse chuveiro? Se 127,5 tu multiplica por 80, 102. Converse com colegas e professores sobre qual deverá ser a função do denominador 1000 usado na fórmula de consumo mensal de energia e anote. Vamos lá. Sem a divisão por 1000 na fórmula, o resultado seria dado em watts-hora. No exemplo anterior, teríamos um valor de 127,50 watts-hora apenas para chuveiro residencial. Assim, o consumo de energia elétrica de uma residência será dado por números de muitos algarismos, dividindo-se em 1000, acrescentando o termo quilo vezes 1000 e diminuindo a escrita do número watts. Então, 1000 é a quilograma, né? Então, tem que multiplicar por 1000 ou dividir por 1000 para ser grama. A densidade demográfica é uma razão entre número de habitantes de certa região e a área ocupada por ela. A forma pode ser escrita como D, P e A.
sendo D a densidade, P o número de habitantes e A a área. Sobre essa informação, responda o que se pede. Calcule a aproximação de uma casa decimal. A densidade demográfica de uma cidade que tem a população é o P, 694 mil habitantes, e procure uma área de 650. Então tu vai pegar a área, população dividir pela área, ó. População dividida pela área, 1067,7. Vai só querer essa casa decimal. Reescreva a fórmula de tal forma que o cálculo do número de habitantes em função da densidade da área. Então tá, ele quer o número de habitantes. Então, ó, o que ele vai fazer? Esse P aqui, ó, ele tá multiplicando aqui, né? Tá dividindo, então ele vai passar multiplicando. E esse D aqui, ó, desculpa, esse P ele tá somando. Ele é a metade desse, então ele já passa para cá. E o D que está somando também passa para lá multiplicando. D que está dividindo, desculpa, passa multiplicando. De novo, D em função de P e A, né? O que ele pegou? Pegou o D aqui, ó, pegou o P que tá multiplicando e dividindo e passou para cá. Pegou o D, passou para o outro lado. Beleza? Se fosse no quadro, daria melhor para me explicar. Converse com colegas e o professor a respeito da importância de se conhecer a densidade demográfica de uma região, com um bairro, uma cidade, um país, seja para um comerciante, seja para um governo. Aqui eu vou pular essa questão, porque a gente está quase dando 40 minutos. Ainda vai ter o vídeo 2, viu? Vamos lá. Certa chapa de alumínio ocupa um volume de 2.700 centímetros cúbicos. E este material tem densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Ao colocá-la em uma balança, espera-se que a massa indicada seja... Então vamos lá, de acordo com as informações dadas, temos densidade é massa dividida por volume. A densidade 2,7. A massa não sei quanto é, dividido por 2. A massa está dividindo, passo para cá. Pega o volume, passo para cá, multiplicando. Então vai ser isso vezes isso. Ou então eu faço só assim geralmente. Ó, o M está aqui, eu pego esse 207 e passo para lá, multiplicando, e sobra o M aqui. Mesma coisa aqui, ó. Eu pego esse P, deixo ele aqui, passo o A para cá e venho multiplicando. Entendeu? Então tu vai multiplicar, dá 7,290. Então vamos lá, pessoal. A 9 é uma resposta pessoal de vocês, para vocês criar essa situação aí. Vamos na 10. Na sequência 9, 16, 13, 10 e 7, cada termo a partir do segundo é a soma de 7 com o algarismo das unidades do termo anterior. Qual é o valor de 2000 do termo 2009? É isso mesmo, 2009, o termo da sequência. Então vamos lá, para a gente fazer essa, a gente vai ter que ver aqui, ó. Vamos calcular mais alguns termos. Então, ó, 9, 16, 13, 7, 14. Então tá, cada termo é a partir do segundo a soma de 7 com o algarismo das unidades. Então vai ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 com mais 7. Entendeu? Entendeu aí? Então aí, ó, ele somou, deu 17. Então ele vem subtraindo, ó. Ele vem tirando de 3 em 3, ó. 16 tirou 3, ficou 13. 13 tirou 3, ficou 10. 10 tirou 3, ficou 7. Quando chega aqui em 7, ele soma com 7 de novo, ó, que dá 14. Aí ele vai tirando. 14 tira 3 dá 11, que dá 8. Aí soma com 7 de novo, que dá 15. Aí vai tirando de 3 em 3. Observando que essa sequência se repete de 10 em 10 termos,
como 2009 é igual a 200 vezes 10 mais 9, segue que 209 termos, 2009 termos, dá-se a sequência 15. Então essa é mais complicadinha. Vamos só marcar aqui, depois, numa outra ocasião, eu vou responder com vocês aí. Uma fábrica tem uma esteira por onde são transportadas algumas peças. A velocidade de uma peça na esteira é de 12 metros por minuto. Ela percorre uma distância total de 90 metros. Nessas condições, qual deve ser o tempo para que a peça percorra essa distância na esteira? Então tu vai fazer a multiplicar essa aqui, ó, dividir. Então aqui a gente vai ter, ó, volume é igual a densidade vezes o tempo. Então tu vai dividir aqui, ó, 90, pega o t, joga para lá, vem para cá e multiplica os dois. Tempo de 7 horas e 30 minutos. Beleza? Reescreva a fórmula que indica a densidade do corpo, isolando a variável na massa. Depois, usando essa fórmula, dê a massa em 800 centímetros cúbicos. Dê uma substância que tem densidade de 1,5 gramas por centímetros cúbicos. Então tá aqui, ó, multiplica 1,5 vezes 800, 1,5 vezes 800, 120 gramas. Beleza? Que é o para conferir, a gente não vai fazer agora. Ainda tem mais 2 exercícios que eu vou passar, só que agora no segundo vídeo, beleza?